Pai, eu quero te adorar, sentir tuas mãos me tocar. A tua presença me trouxe amor. Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19, versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Pois o reino do céu é como o dono de terras que de manhã cedo saiu para contratar trabalhadores para a sua plantação de uvas. Ele concordou em pagar aos trabalhadores 1 denário por dia, e os enviou para trabalhar em sua plantação. Por volta de 9 da manhã, ele saiu novamente e viu outras pessoas sem trabalho, paradas na praça do mercado. Ele lhes disse: vão e trabalhem na minha plantação de uvas também. Eu lhes pagarei o que for justo. Então, eles foram trabalhar. Por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, ele saiu e fez a mesma coisa. Às 5 horas da tarde, ele voltou à praça e encontrou outras pessoas que lá estavam. Ele lhes perguntou: por que vocês estão parados quase o dia todo sem fazer nada? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O dono das terras disse: vão e trabalhem na minha plantação também. Quando chegou no final da tarde, o proprietário da plantação disse ao seu gerente: chame os trabalhadores e pague-lhes os seus salários. Comece com os trabalhadores contratados por último até chegar aos primeiros. Aqueles que foram contratados às 5 horas da tarde vieram e receberam 1 denário. Então, quando aqueles que foram contratados primeiro chegaram para receber, pensaram que ganhariam mais, mas seu salário também foi de 1 denário. Ao receberem o seu pagamento, eles reclamaram com o proprietário: as pessoas que foram contratadas por último trabalharam apenas por 1 hora e receberam o mesmo que nós, que trabalhamos todo o dia, debaixo de sol quente. O dono das terras respondeu a um deles: amigo, eu não fui injusto com vocês. Vocês não concordaram em trabalhar por 1 denário? Peguem o seu pagamento e vão embora. Eu quero pagar para aqueles que foram contratados por último o mesmo que eu paguei para vocês. Eu não posso fazer com o meu próprio dinheiro o que eu quiser? Porque vocês me lançam olhares maldosos, por eu querer fazer o bem. Dessa maneira, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. No caminho para Jerusalém, Jesus chamou os 12 discípulos para um lado e lhes disse, em particular, enquanto caminhavam: escutem, estamos indo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos chefes dos sacerdotes e dos educadores religiosos. Eles irão condená-lo à morte e o entregarão aos pagãos para ser humilhado, chicoteado e crucificado. Mas, no terceiro dia, ele se levantará dos mortos. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou de Jesus, junto com os seus 2 filhos. Ela se ajoelhou diante de Jesus, para fazer um pedido. O que você quer me pedir? Ele lhe perguntou. Ela disse: por favor, escolha os meus filhos, para se sentarem ao seu lado em seu reino. Um à sua direita e o outro à sua esquerda. Então, Jesus respondeu: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês são capazes de beber do cálice que eu beberei? Eles lhe responderam: sim, nós podemos fazer isso. Jesus, então, falou: vocês certamente beberão do meu cálice, mas eu não posso escolher quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai já decidiu quem ocupará esses lugares. Quando os outros 10 discípulos ouviram o que eles pediram, ficaram chateados com os 2 irmãos. Jesus os reuniu e lhes disse: vocês sabem que os governadores dos povos pagãos os comandam, e os poderosos os oprimem. Entre vocês não deve ser assim. Quem entre vocês quiser ser o mais importante deverá servir aos outros. Quem quiser ser o primeiro deverá ser como um escravo para os outros. Da mesma forma, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas, sim, para servir e dar a sua vida para salvar muitas pessoas. Quando eles estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. 2 homens cegos estavam sentados na beira da estrada. Quando ouviram que Jesus estava passando, eles pediram ajuda. Tenha pena de nós, Senhor, filho de Davi.
A multidão mandou que eles ficassem quietos, mas os dois gritaram ainda mais alto: tenha pena de nós, Senhor, filho de Davi. Jesus parou e lhes chamou, perguntando: o que querem que eu faça por vocês? Eles responderam: Senhor, por favor, queremos poder enxergar. Jesus teve pena deles e tocou seus olhos. Imediatamente, eles conseguiram ver e o seguiram. Mateus capítulo 20. O apóstolo Paulo falou uma coisa muito importante na sua despedida. Confira em Atos dos Apóstolos capítulo 20 versos 25 a 35. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, de que vocês, para quem eu anunciei o reino de Deus, não me verão novamente. Assim, declaro a vocês, hoje, que eu não sou responsável caso alguém se perca. Eu não hesitei em contar a vocês tudo o que Deus queria que soubessem. Cuidem-se, e cuidem também de todo o rebanho, que o Espírito Santo lhes deu para que o acompanhem, e o guardem. Cuidem da igreja de Deus, a qual ele comprou com o sangue do seu próprio Filho. Eu sei que, depois que eu for embora, lobos ferozes chegarão para atacá-los, e irão espalhar o rebanho. Surgirão, dentro do seu próprio grupo, homens que irão torcer o que é certo e bom para conseguirem seguidores para eles mesmos. Então, cuidado! Não se esqueçam de que, por 3 anos, eu os ensinei por dias e noites, derramando lágrimas por vocês. Agora, eu os deixo aos cuidados de Deus, e com a mensagem de sua graça, Ele que é capaz de fortalecê-los, e de lhes dar a herança que pertence a todos os que se mantêm firmes com Ele. Eu nunca desejei a prata, o ouro ou as roupas de ninguém. Vocês sabem que eu trabalhei com minhas próprias mãos, para suprir tudo o que eu e os que me acompanhavam precisávamos. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que devemos trabalhar para ajudar os mais fracos, sempre nos lembrando das palavras do Senhor Jesus: há mais felicidade em dar do que em receber. Deus Altíssimo, pelo poder da Tua palavra, o Seu Filho amado, nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.